Senhora Presidenta, primeiramente eu quero abrir meu grande expediente falando sobre situações que aconteceram durante o meu mandato. Primeiramente quero fazer uma fala em especial ao funcionalismo que se faz presente, ao CMP e ao funcionário público que já não está mais na ativa hoje, vereador Paulo Necchio. E lembrar que o funcionalismo público municipal, o CMP, não podem não esquecer da votação histórica, vereador Sidney Ávila, que aqui nesta casa aconteceu no dia 15/12/2014. Foi marcado como uma votação histórica, porque na época haveria cortes, principalmente ao funcionário público aposentado, vereador Paulo Necchio, que na época, vereador Sidney Ávila, já tinham perdido 14 ou 18 dias do mês de novembro sobre o ticket de alimentação. Então, quando a gente comenta votação histórica, foi uma votação apertadíssima, foi 11-9, 11-9. Então, quero aqui deixar bem claro que eu fiz parte, sim, e fui muito decisivo nessa votação, e mostrei que sim, que muitas vezes, quando eu faço comentário aqui nesta tribuna, senhora presidente, que eu não sou muito de usar o termo situação ou oposição, porque ser situação é muito fácil, Sidney, muito fácil mesmo, tá? Oposição também não deixa de ser fazer críticas. Críticas é fácil também, vereador Pedro Daniele, da gente fazer. Fazer uma crítica é... Mas, uma coisa eu quero deixar bem clara. Eu tive, sim, posição. Vou continuar tendo posição aqui nesta casa. Enquanto aqui o povo quiser que eu esteja o representando. Então, quero deixar bem claro, a gente fica surpreso por mais uma vez, da Luz, vocês estarem à frente do Executivo e não serem novamente recebidos. Coisa triste, porque o gestor público, o agente político, em épocas de eleições, o discurso é um, mas a prática, a gente está cansado de ver que é outra, é bem diferente. Depois que usa o nosso povo, pessoas de bem, aí aquele discurso de comprometimento com as pessoas é esquecido. Então, quero deixar bem claro aqui que eu, sim, sempre estarei junto no que der e vier, mas defendendo, sim, a classe trabalhadora, a classe com que faz que nosso município cresça e cada vez mais. Sempre faço comentário nessa tribuna que seja o gestor que for, que esteja à frente da Prefeitura Municipal, teria sim que valorizar um pouco mais o educador, porque a educação é a base de tudo. No momento que tiver investimentos na educação, nós vamos ver, sim, menos problema na saúde, colegas vereadores, e na segurança, vereador Rui, senhor presidente. Então, estimo muito sua sigla partidária, PDT, porque a bandeira do PDT é a bandeira da educação. Então, e como fiz o comentário, educação é, sim, a base de tudo. Qual desses agentes políticos, desses gestores públicos que não passaram por um professor?
Nós. Quem que não passou por um professor? Só quem é analfabeto. Então, eu vejo sim que a classe do magistério teria sim que ser bem mais valorizado, que nós solucionaríamos, no mínimo, 2 problemas que é a base de tudo, colegas vereadores. Investindo na educação é investimento também na saúde e na segurança. Então, mas, senhor presidente, quero voltar ao tema trânsito, colegas vereadores. Muitas vezes fui criticado por... Mas que bom, que criticado por meia dúzia de pessoas que não querem ver o crescimento da nossa querida Passo Fundo. Criticado porque eu vejo que não há investimentos no trânsito, principalmente na área central, na Avenida Brasil, colegas vereadores, por causa, volto a frisar, meia dúzia de dono de comércio. Sim. Então, eu vejo que não há esses investimentos, porque o poder público, o que é, tem que ser dito, a verdade tem que ser bem clara. É comprometido, sim, em muitas situações, em campanhas eleitorais. Aí depois faz com que essa meia dúzia, colegas vereadores, queiram mandar na cidade, não deixar a cidade avançar, vereador Sidney Ávila. Então, coisa triste. Eu usei, principalmente na minha campanha, na eleição de 2012, vereador Eduardo Pericioli. O meu slogan era, vereador Dalalana, ninguém sozinho é mais forte que todos nós unidos. Então, no momento que tiver a união de todos, essa meia dúzia não vai vingar, colegas vereadores. Essa meia dúzia não vai vingar em hipótese alguma. A imprensa escrita e falada, quando eu comento nesta tribuna, senhor presidente, que é omissa em muitas situações, aí, sim, eles se sentem ofendidos, colegas vereadores. Mas a verdade, eu não, em momento algum, eu estou usando termos aqui que são mentirosos, vereador Sidney Ávila. Eu já dei como exemplo, e cito como exemplo, o estudo da mobilidade urbana e rural, que foi contratado uma equipe de engenheiros junto ao Estado e à cidade de São Paulo, vereador Eduardo Pericioli. E foram gastos, sim, mais de R$500 milhão. E aí, eu não vi em momento algum, tanto a imprensa escrita como falada, vereador Pedro Danelli, divulgar isso para a população. Não sou contra o estudo, muito pelo contrário, mas se foi contratada uma equipe para fazer o estudo da mobilidade urbana e rural, justamente ela foi contratada para fazer o apontamento das necessidades do nosso trânsito, principalmente. E foi feito o apontamento da necessidade da implantação da pista preferencial junto à Avenida Brasil, quando foi feita a conclusão dos estudos, e isto não aconteceu. Então, foram mais de R$500 milhão, colegas vereadores, jogados fora. Coisas que, se fosse implantar a pista preferencial, o gasto não chegaria a esse valor, em hipótese alguma, colegas vereadores. Em hipótese alguma. Então, só que, muitas vezes, a verdade machuca as pessoas, vereador Alex. E as pessoas costumam, muitas vezes, em certas situações, serem, sim, vingativas. Mas, numa situação dessas, a pessoa vingativa, eu tenho ela como incompetente. Eu tenho ela como incompetente. Porque a verdade tem aqui que ser dita, senhor presidente. E deixo bem claro que não haverá necessidade de haver cortes, porque em momento algum eu vou usar
de palavras aqui equivocadamente. E deixar bem claro que o que eu falar aqui, se precisar responder, eu respondo sim. Eu sou responsável pelos meus atos. Então, quando a gente faz um comentário da verdade e que a imprensa, tanto ela escrita como falada, sim, teria que ser imparcial, vereador Isamar, em muitas situações não é. Porque a grande maioria da nossa população, tenho quase que certeza que não foi informada desse gasto com o estudo da mobilidade urbana e rural. E houve, sim, o apontamento da necessidade da implantação da pista preferencial, que hoje é a Avenida Brasil, mas amanhã já é também a Avenida Presidente Vargas. Então, fica uma coisa bem chata. Mas também quero aqui deixar bem claro que eu me propus, vereador Paulo Necchio, no momento que eu me propus a entrar na política, a gente conversou, na época, eu motorista do transporte coletivo, a categoria que sim, que eu me lançasse candidato a vereador, para também sim representar a categoria que nunca teve nesta casa, colegas vereadores, com todo o respeito, um representante nato da categoria. Então, quando a gente começou as conversas lá em 2008, eu me comprometi. Eu me comprometi sim, de vir a conseguir chegar junto à Câmara Municipal, mas chegar para defender o trabalhador, defender as pessoas de bem, defender o coletivo e não o individual. Então, e se existe uma coisa que este vereador, que esta pessoa tem, é palavra. Então, dentro do meu comprometimento, em momento algum, vereador Sidnei Ávila, posso eu errar. Eu sou proibido de errar, porque eu assumi um compromisso com a categoria e com as pessoas de bem de Passo Fundo, e eu tenho que seguir dentro daquilo que eu me comprometi. Então, só que tem um porém. Eu cheguei aqui, colegas vereadores, eu cheguei aqui sem passar por cima de ninguém, sem ter inveja de ninguém, sem ter que prejudicar alguma pessoa. É bem simples e bem fácil de chegar. Primeiramente, você tem que ter o que muito pouco existe hoje, que na grande maioria das vezes as pessoas são muito materialistas, vereador Hernani Leimer. É uma grande realidade da nossa população no geral hoje, vereador Pedro Danelli. Mas eu não. Eu tenho amor ao próximo, sim, e eu gosto de pessoas, porque quem somos nós de amanhã não precisar do próximo, não precisar que o próximo estenda a mão a um, a outro. Então, se existe alguma coisa que essa pessoa tem, é a humildade, e sim, sempre vai ter amor ao próximo e palavra. Se eu der a minha palavra, eu vou cumpri-la. Então, em momento algum, eu fiz algum discurso lá atrás e pratiquei outras ações aqui nesta casa. Eu comentei diversas vezes, eu entrei na política para, sim, tentar implantar aquilo que eu fiz a vida inteira lá fora. Trabalhar. Em momento algum, estou falando por mim, não quero que ninguém se sinta ofendido, estou falando da minha pessoa, no caso, mas eu tenho um compromisso firmado com as pessoas de bem da nossa querida Passo Fundo. Eu não entrei aqui para negociar meu voto, em hipótese alguma. Eu entrei aqui, sim, quero deixar bem claro,
para enfrentar o sistema e não para me dobrar para o sistema. Em hipótese alguma, eu vou me dobrar para esse sistema, vereador Sidnei Ávila. Um sistema de interesse, um sistema negociador, um sistema que não enxerga o coletivo, que não enxerga que o nosso contribuinte não tem retorno nenhum de seus impostos. Em que sentido? Se qualquer cidadão, qualquer cidadã quiser dar uma educação de qualidade para seus filhos, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Se ele quiser segurança, ele tem que pagar. Mas e o imposto que ele paga? O imposto que ele paga vai, vereador Alex, para essa nossa máquina pública falida. Mas falida porque hoje qualquer gestor público, para conseguir chegar ao poder, tem sim que se atrelar a pequenos partidos. E depois tem sim que administrar para partidos, vereador Paulo Neckel, e não para as pessoas. Dou como exemplo, nós temos sim 35 siglas partidárias. Dou como exemplo Passo Fundo, confirmada hoje, vereador Rufa, vereador Eduardo Pericioli, nobre presidente. Nós temos confirmado hoje 4 candidaturas. 4 candidaturas. Então, fica bem claro que eu aceito a presidência de um partido pequeno, não para fazer a diferença, senhores e senhores presentes, telespectadores da TV Câmara. Eu assumo um partido pequeno para sim negociar. Está comprovado. Eu, nesta tribuna que sempre defendi, e defendo e defenderei, colegas vereadores, sim, uma coligação, vereador Pedanelli, enxuta, vereador Rufa, uma coligação onde tenha um plano de governo, vereador Sidnei Ávila, comprometido com as pessoas e não com partido político. Lhe dou a parte, vereador Paulo Pontual. Primeiramente, eu quero lhe dar os parabéns pelo seu grande expediente, pelo tema abordado, vereador Marcos, mas quero lhe dizer o seguinte, que é lamentavelmente que hoje os políticos viraram um mecanismo de negociação. A ideologia política não existe mais. Para chegar ao poder, hoje, os partidos se coligam com partidos que antigamente jamais estariam juntos, pelo interesse individual dos partidos, dos cargos das pessoas que são deputados, vereadores, prefeitos. Então a gente lamenta que o que nós sonhamos, vereador Marcos, que era estarmos aqui defendendo uma ideologia política, lamentavelmente não vamos conseguir viver isso. Meus parabéns. E é triste isso, vereador Marcos. Obrigado, vereador. Já lhe dou a parte também, vereador Sidnei Ávila. Obrigado, vereador Marcos. Quero lhe cumprimentar pelo seu grande expediente, pelo trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo aqui na casa durante seu mandato. E como o senhor disse, deixou uma marca quando rompeu com o governo Luciano Azevedo e votou em favor dos funcionários públicos. Então, parabéns por a sua coragem de, junto com mais 10 colegas, votar em favor da classe trabalhadora do funcionário público de Passo Fundo. E quando Vossa Excelência diz que um número expressivo de partidos numa coligação prejudica o município, nós vimos agora, o prefeito Luciano Azevedo tem 13 partidos já confirmados na aliança para essa eleição. Então o povo de Passo Fundo tem que ter consciência disso. 13 partidos políticos numa aliança para prefeito é comprometimento com CCs para esses 13 partidos. Então que o povo possa saber julgar e fazer diferença. Hoje nós vimos aqui os educadores da educação infantil reivindicando uma luta deles desde o início do mandato do prefeito Luciano, que prometeu e até agora não atendeu, porque tem aí mais de 15 partidos na aliança da atual administração.
Então, esse número excessivo de partidos faz com que o funcionalismo público seja prejudicado e a população também seja prejudicada. E esse julgamento a população de Passo Fundo vai fazer dia 2 de outubro na eleição. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então fica bem claro, é claro e notório, vereador Paulo Necchio, que sim, uma administração, ela não pode, não, de modo algum, administrar para partidos políticos. E sim, para a população, para o contribuinte que não tem retorno nenhum. E muitas vezes, colegas vereadores, eu quero deixar bem claro, vereador Sidney Ávila, que isto aqui não é uma crítica, isso aqui é uma realidade. É uma realidade. Eu não estou criticando para amanhã virem dizer assim, não, mas o vereador Marcos estava criticando a administração. Eu não estou criticando a administração, eu estou criticando o sistema de negociata. Porque eu vejo, vereador Hernani Lamir, se eu assumir a presidência de um partido, uma sigla partidária, eu tenho que assumir, mas eu tenho que assumir, vereador Rufa, para fazer a diferença, não para negociar com o candidato A, com o candidato B, com o candidato C, vereador Paulo Necchio. Fica uma coisa chata, uma coisa que a população começa a enxergar e começa a ver, vereador Sidney Ávila. Quero parabenizar, desta forma, já que vocês fizeram a parte, tanto o PDT, que é a bandeira é educação, como o Partido Progressista, que fiz parte até o dia 31 de março, vereador Sidney Ávila. Sei muito bem que o Partido Progressista, vereador Isamar, já lhe dou a parte, é o partido, senhor presidente, da boa política. Tenho certeza, sim, que vocês trarão para a cidade de Passo Fundo um plano de governo que seja voltado não para o partido, e sim para o contribuinte, para as pessoas. Quero deixar bem claro e parabenizá-los, sem crítica a ninguém, mas já me deixa balançando, porque é uma coligação enxuta, vereador Sidney Ávila, que é o que tem que acontecer. É uma coligação que eu tenho certeza que vai sim administrar, fazer pelo bem coletivo, não por partidos políticos negociadores. Lhe dou a parte, vereador Isamar. Obrigado, vereador Marcos. Quero dizer a Vossa Excelência que seu posicionamento nesta casa, desde que aqui iniciou, seu primeiro mandato, como é o meu caso também, tenho visto a sua atuação sempre em defesa da verdade, sempre em defesa dos trabalhadores, sempre em defesa dos servidores públicos, sempre em defesa da comunidade, no geral. Isso é o trabalho, esta deve ser a posição de todos que aqui estão na casa, e esta tem sido sua posição. Apesar de eu não olhar para o senhor não identificar muito a sigla PSDB, eu fico lamentando se não der certo e o senhor não puder concorrer, que eu estou torcendo extremamente pela sua pessoa e de coração, porque sei da sua índole, da sua competência e da sua dedicação por toda a comunidade e por tudo que eu aqui citei. Espero que tudo dê certo com relação à sua candidatura. E também quero dizer mais, que de nada adianta coligação com A, B, C e D, se não há o bem comum, o objetivo principal. Primeiro, o bem comum, o bem da cidade, porque tenho visto em algumas administrações, e nesta inclusive, deixando muito a desejar com relação, principalmente aos bairros e às vilas da cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Quero deixar bem claro que, primeiramente, eu não respeito qualquer sigla, qualquer ideologia partidária, vereador Isamar, mas eu primo primeiro, sim, pelas pessoas. Deixar bem claro que tenho o maior respeito pela sigla que eu estou hoje, mas primeiro as pessoas, vereador Rufa, primeiro as pessoas. Partido político, não existe mais ideologia, como já fiz o comentário aqui. Nós somos em 35 e, exemplo, Passo Fundo hoje tem quatro candidaturas, mas então não precisa 35 partidos, meu Deus. É para negociar, mas, meu Deus do céu, o povo tem que enxergar isso, gente. Lhe dou a parte, vereador Rufa. Obrigado, Marquinhos. Quero parabenizar para o seu grande expediente. Dizer, Marquinhos, que eu também sofri na pele isso que tu está sofrendo, eu já sofri no PMDB. Eu estava lá bem quietinho, fazendo meu trabalho. O que aconteceu? Botar no jornal que me expulsar,
botaram uma comissão de ética, fizeram de tudo que quiseram. O que eu tive que fazer? Eu tive que sair pela janela, para não ficar, senão não podia nem concorrer. Então, eu concordo com o senhor que está falando dos partidos. Partidos é só jogo de interesse. As pessoas estão tudo no carguinho e assinam tudo para fazer. É brincadeira, Marquinhos. Concordo contigo. Obrigado, mas nós temos que fazer mudar isso, vereador Rufa. Isso não pode existir. Nós vivemos uma democracia, nós não podemos deixar que um ou dois pilantras se adonem das siglas partidárias. Então, quero deixar bem claro, já lhe dou a parte, vereador Padre Wilson, deixar bem claro, tenho o maior respeito, sim, porque nós, vereadores, dependemos de uma sigla partidária. Mas as siglas partidárias têm que ter, sim, respeito por nós também, colegas vereadores. Lhe dou a parte, vereador Padre Wilson. Obrigado, vereador Marcos. Só para constar, nós tivemos aqui uma comissão que estudou a questão da reforma política, que trata essas questões que Vossa Excelência denuncia com muita propriedade. E lamentamos a situação que envolve Vossa Excelência e esperamos que consiga dar a volta por cima. A administração passada teve 11 partidos. E é do jogo, porque o sistema é assim. Então nós precisamos, a sua fala ela vem corroborar e vem reforçar de que aquilo que a comissão discutia, que nós precisamos fazer uma reforma política urgente, para nós nada justifica de termos mais que 3, 4, 5 no máximo partidos no nosso país. Então nisso o senhor está coberto de razão. Agora, tendo esse sistema, as pessoas vão se juntando e vão indo. A administração passada tinha 11 partidos, essa tem 13. Mas é do jogo, é assim que acontece. Obrigado. Obrigado, vereadores. Só para dizer e deixar bem claro, concordo também plenamente, só que estamos todos equivocados, porque eu vejo que não há necessidade de criar novos partidos. Abre espaço para a corrupção total que está nesse nosso país hoje, vereador Hernani Lamer, que Vossa Excelência defende, e com toda a razão e com toda a propriedade, a corrupção que tem em nosso país. Aí é uma porteira para a corrupção, essa criação de novos partidos, sem uma ideologia, sem, entende, simplesmente para negociar cargos nas administrações. Eu peço para que me acrescente os 5 minutos de comunicação urgente e importante, senhor presidente, e mais os 3 minutos de comunicação de líderes. Concedido, vereador. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero entrar na segunda fala que eu venho hoje a esta tribuna, porque o tempo acaba encurtando. De 40 minutos, quando tu vê, tu já tem só 9 minutos, vereador Paulo Neck. Mas, sobre a atual situação política, Passo Fundo, do PSDB, está aqui o meu colega de partido, o professor Chico. Então, eu estou tranquilo, mas ao mesmo tempo estou muito preocupado, vereador Hernani Lamer, porque no dia 3 de junho, colegas vereadores, nós estivemos em Porto Alegre, professor Chico, justamente para acertarmos a candidatura própria do PSDB em Passo Fundo. Tivemos autonomia para, sim, concorrermos com chapa pura, que eu fiz o comentário aqui nesta tribuna, e antecipadamente, já me desculpo perante a população, uma população de bem de Passo Fundo, que eu fiz um comentário que o PSDB, sim, teria candidatura própria. Teria nominata, professor Chico, completa. Nós não precisaríamos coligar na proporcional, nós teríamos chapa pura com a nominata completa. O que me causou estranheza é que nós, pré-candidatos a vereadores, não tivemos o nosso registro junto ao cartório eleitoral. Me causa muita estranheza nesse sentido, porque o que estava ao nosso alcance, que era a desfiliação de nossas
siglas que nós estávamos, nós a fizemos. Nós a fizemos, o que estava a nosso alcance foi dentro dos trâmites que a lei eleitoral nos pede, vereador Sidney Ávila. Está tudo lá, tudo no prazo, filiação, desfiliação, desfiliação, filiação. Então, eu não vejo problema algum, porque eu particularmente, e os demais colegas pré-candidatos, professor Chico, nós, o que estava a nosso alcance, nós o fizemos. Se houve equivocadamente, eu quero levar para esse lado no primeiro momento, colegas vereadores, se houve algum equívoco ou maldade, nós pré-candidatos, não podemos, de modo algum, pagar com isso. Entramos com uma petição junto ao cartório eleitoral, só que na petição, o que está na petição, colegas vereadores, não é disque-disque, não é fofoca, não é trambiquice, não tem nenhum trambiqueiro, colegas vereadores, é coisa séria. Se houve maldade, mexeram com o sonho de pessoas, vereador Renato Tchecker. Então, quero deixar bem claro que nós, pré-candidatos, professor Chico, não podemos pagar com isso. Nós não podemos pagar. A justiça nos cobra e muito. Mas nós temos que ter, sim, uma lei eleitoral que nos ampare. Porque o meu pedido, vereador Isamar, como de todos os outros, a petição que foi feita não é disque-disque, é documento, é protocolo, é foto, é gravação, é filmagem. Eu sou líder do PSDB, sou líder da bancada do PSDB na Câmara, tenho informação do dia 1º de abril, protocolada, tudo documentada, e uma prova, mais do que prova, é o painel eletrônico que indica que o PSDB tem representatividade na Câmara Municipal de Passo Fundo. Então, eu ainda estou querendo acreditar que houve um equívoco. Mas só, o que me preocupa é que hoje, senhor presidente, o PSDB, professor Chico, não tem mais candidatura própria na majoritária. E segundo boatos e comentários e divulgado na imprensa, eu posso aqui falar com autoridade. A imprensa está totalmente equivocada no momento que diz que o PSDB vai apoiar a atual administração, professor Chico. Porque a lei eleitoral, ela é tão rigorosa, ela é tão pelo justo, e que eu concordo plenamente, vereador Padre Wilson. Mas para que isto aconteça, tem que acontecer sim, colegas vereadores, e vocês todos sabem disso, uma convenção. Nós vivemos uma democracia onde um partido não tem dono, seja ele a sigla que for, vereador Sidney Ávila. Todos nós sabemos disso, que tudo isso passa, vereador Isamar, por uma convenção. Então, quero deixar aqui bem claro, a imprensa e as pessoas podem estar, e a atual administração, vereador Pedro Danelli, vereador Alex, podem estar sendo enganadas sim, porque não tem nada documentado que o PSDB vai apoiar candidatura A ou candidatura B, vereador Dalalana. Então, a verdade, eu estou falando a verdade, bem como eu comentei antes, senhor presidente. Se eu falar algo errado aqui, pode me cobrar amanhã, entende? Então, pode sim a atual administração, colegas vereadores, estar sendo enganada pelo PSDB, como nós estamos, nesse primeiro momento, vereador Sidney Ávila,
sendo enganados por 2 ou 3 pessoas, professor Chico, que é uma das pessoas, eu vou usar um termo aqui pesado, lesada. É uma das pessoas lesada porque deixou de sim, de assumir junto à 7ª Coordenadoria de Educação, está em trabalho como pré-candidato há bastante tempo e está lá com o seu nome não registrado junto ao cartório eleitoral. Então, mais uma vez, quero ser bem claro, não é crítica, colegas vereadores, vereador Paulo Neckel, não estou fazendo crítica a ninguém, é um comentário verdadeiro, é um comentário que não tem equívoco nenhum, senhor presidente. Quero deixar bem claro para a opinião pública que amanhã, logo após ser marcada a data da convenção do PSDB, pode sim essa administração estar sendo enganada. Porque vamos que de repente nós vivemos uma democracia. Democracia é bem simples, vence a maioria no voto. Vai para uma convenção, colegas vereadores. E a gente resolve, na grande maioria, apoiar outra coligação, ou por que não, lançar candidatura própria, vereador Hernani Leimer. É um direito de todos os partidos, é um direito de partido, e eu particularmente defendo candidatura própria, e como eu já falei, que não quero que entendam como crítica, mas é uma verdade, o que acontece no nosso país, essa lama de corrupção, é justamente porque os nossos gestores públicos, seja ele municipal, estadual ou federal, vereador Paulo Neckel, acaba tendo que se atrelar a esses penduricalhos que negociam, sim, as suas siglas partidárias. Não tem coragem de botar candidaturas próprias. Então, senhor presidente, quero aqui me desculpar se ofendi alguém, mas a intenção não é essa. Então, e dizer que tentei aqui clarear a verdade, somente a verdade. Tenho meus defeitos? Tenho sim. Posso errar, vereador Sidney Ávila? Posso, eu sou humano, entendeu? Mas tenho certeza que erro grave esta pessoa não tem. Esta pessoa jamais, em hipótese alguma, vai prejudicar outras pessoas. E entrei na política porque acho que posso somar, e não por ambição e nem por estar.